Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader da Rencoprop. Nesta aula falaremos sobre os custos e impostos. Abordaremos custos, taxas e impostos operacionais, quais são esses custos, taxas e impostos, corretagem, emolumentos de liquidação, custódia, imposto de renda e isso tudo em operações normais e day trade. Começaremos falando sobre as taxas, custos e impostos operacionais. Toda ordem que você envia para a corretora, toda solicitação que você faz a ela, é cobrado uma taxa, um custo e um imposto incide sobre isso. Isso varia conforme a corretora, principalmente no que tange aos custos, varia conforme o tipo de operação que essa ordem sua se refere, varia conforme o volume financeiro negociado, ou seja, existe uma diferenciação de quantia, de produto, também é importante salientar que existe diferenciação do produto, quantia, produto, tipo de ordem e a corretora. Então, isso deve ser muito bem analisado e muito bem calculado até na própria escolha da corretora, porque todos esses custos impactam no final do mês, impactam até no final de uma operação. Alguns desses custos são cobrados pela corretora, outros pela B3 e outros são impostos, que vão eles de municipal, estadual e federal. Essa é uma lista de todos os custos, taxas e impostos que podem implicar e impostos que incidem nas operações que você realiza. Alguns são cobrados pela corretora, outros pela B3 e outros são os impostos. Cada um está identificado com a entidade que é responsável por essa cobrança, por essa taxação, e alguns deles também existem no day trade, mas não existem no swing trade, na operação normal, e vice-versa. Corretagem. Corretagem é uma cobrança que existe a cada ordem que você envia e a corretora cobra por essa ordem. Ou seja, se você envia uma ordem de compra, existe uma cobrança de corretagem por essa ordem, como se fosse um pagamento por essa intermediação de pegar essa ordem com você e entregar ela na bolsa. Essa cobrança é feita pela corretora e ela é realizada a cada ordem enviada e varia conforme a quantidade, ou varia conforme o lote que você referente a essa ordem. E varia também conforme o tipo de produto que você está comercializando. Então, uma ordem de compra de dólar futuro tem um custo, uma ordem de compra de um lote de 100 ações de Petrobras tem outro custo. Principalmente varia conforme a corretora que você trabalha. Hoje em dia existem corretoras que cobram taxa zero de corretagem, ou seja, elas não cobram nenhum valor por essa ordem que você envia. Mas isso não quer dizer que não existem outros custos referentes a isso. A corretagem não é cobrada, mas outros custos entram nessa solicitação de ordem sua. O ISS varia conforme o município que a corretora está situada, ou seja, é um imposto municipal e ele varia conforme a cidade onde essa corretora está. Pode haver também, dependendo do caso, dependendo da corretora, incidência de outros impostos, como o PIS e o COFINS, mas isso varia muito conforme a corretora. Essa taxa de corretagem pode ser fixa, é o mais comum disso acontecer. Existe uma cobrança fixa para cada lote de ações ou para cada quantidade de contratos negociados, contratos futuros negociados. Ou seja, se eu comprar um contrato, a incidência do custo dela de corretagem é de 10 centavos. Se eu for comprar dois, então minha ordem, a taxa de corretagem referente a essa ordem que eu enviei é de 20 centavos. Varia de corretora para corretora, mas o mais comum é que essa cobrança dessa taxa de corretagem seja fixa. Essa corretagem também pode variar conforme o volume financeiro negociado por você e a quantidade negociada por você. O que significa? Que são os famosos pacotes de corretagem. É uma negociação. A corretora ela é um intermediário entre você e a bolsa. Se você faz grandes movimentações, você realiza muitas operações, essa taxa de corretagem ela pode ser negociada com a corretora. Ou seja, você paga 10 centavos, mas você movimenta muito mais do que a maioria das pessoas movimentam, você pode entrar em contato com a corretora e fazer essa negociação com ela. O final dessa negociação, o que vai acontecer, depende muito de corretora. Algumas são mais abertas a essa negociação, outras não. Então, depende mais de você entrar em contato com ela e mostrar para ela, olha, eu estou movimentando isso e eu quero uma taxa de corretagem X. Porque se eu tentar fazer essa negociação em outra corretora, eles provavelmente vão ceder, mas eu quero continuar aqui. Então, é uma negociação que acontece entre você e seu intermediário com a bolsa, que é a corretora. Essa corretagem, como eu falei, ela pode variar conforme o tipo de negociação a ser realizado.
né? Hoje em dia está comum a corretagem zero, então não existe cobrança de corretagem. Essa cobrança que existe a cada ordem, esse preço, esse valor que é repassado à corretora pela intermediação, ela está zerada. Só que isso varia também conforme o tipo de produto a ser negociado. Se for um produto, por exemplo, um contrato futuro, ele pode estar zerado, mas o mesmo não pode acontecer com ações, que normalmente são identificadas na corretora como a diferenciação entre BMF e Ibovespa. BMF para contratos futuros e Ibovespa para ações. Então, esse custo ele vai variar também conforme esse produto. Antes de já considerar um valor, já analise e perceba na sua corretora qual que é o valor que eles cobram por ela, qual que é a taxa que todas as taxas que incidem sobre cada tipo de operação. Pois isso varia muito. Vai de corretora para corretora decidir o que eles vão cobrar em cima disso. Emolumentos. É uma taxa cobrada pela B3, ou seja, pela própria bolsa. E é um cálculo percentual do volume financeiro movimentado por você em suas negociações. Ou seja, varia conforme a quantidade de dinheiro que você movimenta. Varia também conforme o tipo de produto, varia conforme também o tipo de operação. Operação day trade, operação swing trade. A liquidação é uma taxa cobrada e varia conforme o volume financeiro também movimentado por você em cada negociação. Ela acontece após a realização de uma operação. Então, quando você compra um produto, executa uma ordem de compra e depois você executa a ordem de venda, ou seja, sai dessa operação, é cobrada a taxa de liquidação. Ela varia conforme o volume financeiro negociado, movimentado, como eu falei, e tanto ela quanto os emolumentos, eles não são negociáveis. Você pode conferir uma tabela deles, quanto custa e quanto são incididos, direto pelo próprio site da B3. Custódia. Existem dois custos relacionados à custódia. Um é a taxa de custódia, a outra é a taxa sobre valor de custódia. A taxa de custódia é um valor mensal cobrado pelas corretoras. Só que antes de se preocupar com isso, analise e veja se a sua corretora ela cobra essa taxa, tanto a taxa de custódia quanto a taxa sobre valor de custódia. Normalmente eles não são cobrados mais pelas corretoras. A taxa de valor de custódia é cobrada apenas uma vez no mês. A taxa sobre valor de custódia ela é cobrada dependendo do que você está posicionado, ou seja, do que você está cobrado, do que a corretora está responsável por intermediar de você com a bolsa ou com algum outro órgão. Então, um é fixo e o outro varia conforme o que você está posicionado. Colocamos aí uma tabela referente à taxa sobre valor de custódia. Esse aí é o valor referente ao que você está posicionado. Então, se você está posicionado até R$300 mil, existe a isenção. Se você está posicionado de 300 mil ou 1 milhão, então você vai pagar essa porcentagem nessa taxa sobre valor de custódia. Mas, como eu falei, confira antes na sua corretora se esses valores estão sendo cobrados. Imposto de renda. Esse nome provavelmente você já conhece, e na Bolsa ele deve ter uma atenção especial, principalmente porque o pagamento depende de você. Você é quem faz o pagamento. Diferente dos outros custos e taxas que falamos anteriormente, em que já são debitados ou já no próprio ato da negociação ou no fechamento dessa negociação, o imposto de renda ele é calculado e pago por você. O cálculo pode ser feito por um contador ou por algum software, alguma ferramenta que já existe, algumas corretoras disponibilizam para que você possa fazer esse cálculo, mas o pagamento é feito por você. Não pense que esse custo pode ser driblado, não tente passar a perna no leão. Toda operação que você faz na bolsa, você já paga automaticamente o imposto retido na fonte, independente de você querer ou não. Esse valor serve principalmente para poder te dedurar ao leão. Ou seja, que esse 1% e esse 0,005 é exatamente isso. Se você tem X% de imposto retido na fonte referente à operação de day trade, o leão sabe que você tem que pagar tantos reais de imposto de renda referente a essas operações. Então não tente passar a perna no leão. Então, para operações normais, você paga 15% acima de 20 mil negociados e nas operações de day trade você paga 20% de imposto de renda por todo o lucro líquido que acontece. Por isso a importância de fazer essa diferenciação entre os tipos de operações, entre operações normais e day trade, não só por conta da isenção do imposto de renda e do valor a ser pago, mas também por conta da compensação que pode ser feita. Todo o prejuízo que você tem, você também deve declarar, porque você pode fazer a compensação disso depois. Por exemplo, você fez operações de day trade em janeiro e teve prejuízo.
Em fevereiro, você fez operações de day trade também. Lembre-se que só vale para o mesmo tipo de operação. Então, teve lucro, teve prejuízo em janeiro, teve lucro em fevereiro. Você, em fevereiro, teria que pagar imposto de renda porque teve lucro. Só que, como você teve prejuízo, pode haver a compensação desse prejuízo que você teve anteriormente. Então, pode acontecer até de você ficar isento de pagar esse imposto porque você teve prejuízo anteriormente. Então, existe essa compensação. Novamente, essa compensação só vale para o mesmo tipo de operação. Operação normal compensa para operação normal, operação day trade compensa para day trade, e também você precisa fazer a classificação e diferenciação dos produtos. Dólar é futuro, índice futuro, ações. É necessário ter um controle criterioso de todas as operações que são feitas, para não correr o risco de pagar um valor errado e principalmente gastar até um custo além do que você estava planejando ou que você precisava pagar. O pagamento do imposto de renda deve ser feito no último dia do mês seguinte. E não esqueça dessa data. Se você perder essa data, deixar de pagar nessa data, seu CPF pode ter determinados tipos de bloqueio que vai demandar um pouco mais de trabalho para conseguir regularizar isso. Toda essa contabilidade de operação day trade, swing trade, dólar, índice, ação, opção, valor X, valor Y, pode ser um pouco complexo para quem não tem um pouco de familiaridade com essa declaração do imposto de renda. Recomendamos, independente que tenha familiaridade ou não, porque no caso das operações, no final do mês pode virar um volume montante gigantesco de operações, nós recomendamos a utilização de um contador ou de um sistema específico para isso. Damos aí a recomendação do Sencom e fica ao seu critério decidir se você mesmo quer fazer e fazer todo o cálculo e fazer esse pagamento do imposto de renda, ou você prefere utilizar uma ferramenta ou um profissional específico para poder fazer isso. Fica a critério seu. Mas lembre-se, não deixe de pagar o imposto de renda. Isso pode gerar problemas sérios para você e até mesmo inviabilizar operações futuras. Aqui fazemos um comparativo sobre as taxas, custos e impostos a ser pagos e são cobrados, né, automaticamente em operações normais e operações de day trade. Temos aqui a taxa de corretagem, que, como eu falei, ela varia de corretora para corretora, então essa taxa não existe, não tem como colocar um valor pré-determinado para ela aqui, porque ela varia muito. O ISS é o máximo de 5% da corretagem, né, que é o imposto municipal que é cobrado, que varia conforme o município onde a corretora está. O emolumentos de liquidação, que eu falei que são os custos, são as taxas cobradas pela própria bolsa, e esse valor aqui não é negociado. A taxa de custódia também cobrado pelas corretoras e ele varia conforme a corretora também. Não coloquei esse valor de R$50 para poder só colocar como exemplo, mas varia conforme a corretora. Essa taxa ela é cobrada mais por bancos do que por corretoras independentes. Esse valor de R$50 normalmente ele é um teto, comparando com todas as corretoras e todos os bancos. Mas analise antes de abrir a própria conta na corretora. Imposto de renda, como nós falamos anteriormente, existe a isenção para ele para operações normais, né, acima de valor negociado abaixo de R$20 mil, existe a isenção do imposto de renda para elas. Todo esse custo, toda essa análise de impostos, taxas, ela é importante para poder, principalmente, alinhar o operacional conforme o financeiro. Isso significa que operações podem ser inviabilizadas devido ao seu custo, devido às taxas inerentes a ela. Um belo exemplo são as operações com ações. Como em ações o volume financeiro negociado é alto, o custo bolsa, os emolumentos cobrados em cima dele podem inviabilizar um determinado tipo de operação. Por exemplo, o scalping, que são operações que são rápidas, que tendem a acontecer mais vezes durante o dia. Então, você pode, por exemplo, fazer 30 operações durante o dia, em um único dia. Quando você coloca os emolumentos, implica os emolumentos e as taxas cobradas por essas operações, mesmo que você tenha lucro no final do dia, conseguiu negociar e ganhar dinheiro com essa negociação, as taxas relacionadas e referentes a essa operação vão comer boa parte desse lucro ou todo esse lucro. Isso é importante ser analisado, porque, como eu falei, impacta diretamente no seu operacional. Então, se você pensava, por exemplo, em fazer scalping em ações, repense, analise muito bem e coloque esses custos na ponta do lápis, porque isso pode inviabilizar esse operacional seu e pode fazer você
trabalhar o mês todo, investir o mês todo, para no final dele não ter lucro algum. Nós utilizamos para ações no day trade apenas operações de tendência. Não utilizamos scalp justamente porque o custo final, o custo líquido, pode ser irrisório depois da cobrança da taxa Bovespa, que são os emolumentos e a liquidação. Então, perceba que a análise do custo inviabilizou um tipo de operação. O mesmo acontece também para o imposto de renda. Normalmente, iniciantes eles evitam fazer day trade por conta do imposto de renda. Dificuldade de compreender a forma do cálculo, dificuldade em aceitar que é um custo que não tem como correr, você tem que pagar esse imposto, e que basta uma gestão financeira alinhada para que ele faça parte da brincadeira. Ele não vai inviabilizar uma operação. Depende do que você estiver fazendo. Então perceba que tudo deve ser muito bem alinhado. Tudo deve acontecer de forma orgânica para que seu operacional funcione de forma adequada e seu financeiro não seja abalado por uma falta de análise de um custo específico das operações que você faz. Vimos nessa aula que o que não falta é custo, taxa e imposto para as operações de bolsa. Vimos que existe, para alguns perfis, para algum tipo de operação, existe a isenção e para outros não. Vimos também que determinadas taxas inviabilizam o tipo de operação. Isso aqui é importante você ter isso aqui em mente, que esse efeito provoca muito opera, ganha, mas no final não sobra nada. Não só referente à taxa, ao custo bolsa nas operações com ações, né, que tem um volume, devido à quantidade, tem um volume maior a ser pago, mas também com relação à taxa de corretagem. Hoje em dia essa preocupação é mais baixa porque os valores cobrados pelas corretoras diminuiu muito, em algumas até tem a taxa zero, mas todos esses custos eles implicam diretamente no resultado líquido final. Então todos devem ser bem analisados e montar o seu operacional conforme também a análise desses custos. Porque ninguém quer trabalhar, operar, investir, no final do mês não sobrar nada. Então tudo deve ser muito bem analisado, não pode simplesmente chegar e operar a revelia. Outra coisa a ser enfatizada também nessa aula é que além desses custos, variáveis, impostos, taxas, alguns fixos, outros variáveis, outros dependem da quantidade de operação, outros dependem da quantidade de volume financeiro negociado, do tipo de operação, do produto a ser negociado, eles não são únicos. Além desses custos, existem outros fixos que você tem a partir do momento que define se tornar um investidor, a partir do momento que decide se tornar um trader. Quais são eles? Por exemplo, o custo de maquinário, o custo de equipamento que você tem, o computador que você usa, o monitor que você usa, o modem que você usa, o mouse que você usa, o teclado que você usa, ou seja, todo o equipamento que você usa e que você precisa para poder operar, para poder investir, eles devem ser contabilizados por você também. Além disso, internet backup e todas as outras coisas que nós colocamos como necessárias para montar um ambiente adequado para a operação, eles também devem ser contabilizados e calculados. Além disso, a depreciação desse equipamento com o tempo. A contabilidade disso é importante, principalmente porque chegamos em uma questão chave para o iniciante que ainda não tem um conhecimento mais detalhado, mais avançado sobre o mercado, nem às vezes nem parou para poder tentar calcular isso, que se refere à famosa frase quanto que eu preciso para operar na bolsa. Essa frase depende muito, mas depende de tanta coisa que é até difícil às vezes explicar para a pessoa. E ele normalmente tenta trabalhar com isso chutando valores, tentando chutar, por exemplo, com 5 mil eu consigo, com 10 mil eu consigo, com 20 mil eu consigo. Aqui nós separamos um exemplo com relação a esse valor dos 5 mil. O valor que você vai trabalhar com o mercado na bolsa depende da sua expectativa, é um equilíbrio entre a sua expectativa de ganho, sua disposição ao risco, ou seja, quanto você quer ganhar, quanto você está disposto a perder e qual que é o prazo, qual que é o período que você espera que isso aconteça. Nós colocamos aqui um exemplo, uma pessoa que veio para o mercado com 5 mil reais, ou seja, ele quer operar com esse valor e apenas fazer day trade. Pelo controle de metas que a gente faz, pela gestão de metas que a gente coloca, esse valor você consegue trabalhar com ele com um prazo de sobrevivência de 6 meses, ou seja, se der tudo errado, 6 meses é o prazo que esse capital vai durar. Depois desses 6 meses vai acabar tudo. Isso dá a ele, mensalmente, uma meta de 830. Então, a meta de ganho dele é 830 reais. Desculpa. Essa é uma meta de perda. Isso aqui é o LOIS mensal. Ou seja, por mês, ele pode perder, no máximo, 830 reais. E, para o ganho, ele estipulou um 2 para 1, que é
é uma porcentagem, é um proporcional saudável, recomendamos até o 3:1, mas você pode utilizar o 2:1 também. Então, ele pode perder no máximo R$ 830 e quando ganhar, ou seja, quando ele atingir esse valor de ganho, ele para também no mês. Então, você tem a meta mensal e tem a meta diária. A meta mensal de perda e a meta mensal de ganho. Ele operou e bateu meta no mês. Operou bem, chegou a atingir os R$ 1.660. Só que isso é o que ele ganhou, certo? Com a negociação. E ele pagou R$ 80 de corretagem, emolumentos e outros custos inerentes. Então, a gente coloca isso tudo num pacote só, que trata como custos operacionais. Então, ele pagou R$ 80 esses custos operacionais, pagou R$ 316, que são os 20% do líquido das operações de day trade que ele fez, pagou os R$ 180 que é a plataforma de negociação. Conforme nós falamos, conforme a plataforma de negociação profissional é uma necessidade do trader. Então, mas tem seu custo também. E pagou R$ 80 de internet, como eu falei, também deve ser contabilizada. E aqui ainda nem colocamos a depreciação do equipamento, que é, conforme o tempo passa, o equipamento que você tem perde valor de mercado. E essa perda também deve ser contabilizada. Mas aqui nós nem colocamos isso. Sobrou dos 1.660 que ele ganhou, sobrou R$ 1.004. Esse é o lucro líquido real dele no final do mês. Depois de pagar todos os custos inerentes a essa atividade, ele teve esse capital líquido na mão. Perceba que agora que quando ele ganha, ele ganhou, quando ele bate meta, ele ganha R$ 1.004. Mas e quando ele atinge os 830 de perda? O que acontece? Quando ele perde 1.170. Por quê? Porque quando ele ganha, desse ganho é abatido todos os custos, impostos, o custo fixo, variável e os impostos. Então, você tem o bruto, chegou-se ao líquido, que nesse caso é R$ 1.004. Só que quando você perde, você ainda tem que pagar alguma coisa, que são os custos operacionais. Então, quando você ganha e abate-se desse ganho, e quando você perde dobrado. Porque além da perda líquida que você teve do capital referente à negociação, você ainda tem a perda posterior, que são aqui o abatimento desses custos que você tem que pagar. E que a maior parte deles aí é pago já no ato. E a pergunta que fica é, quando eu ganho R$ 1.004. Quando eu perco R$ 1.170. Compensa correr todo o risco, compensa todo o desgaste, compensa todo o esforço, compensa todo o trabalho para passar um mês fazendo negociações, fazendo operações, pensando, acordando cedo, trabalhando, suando, se preocupando, sofrendo, ficando feliz também, principalmente quando bate meta, mas compensa tudo isso por conta de um resultado desse? Se quando eu ganho R$ 1.004 e quando eu perco R$ 1.170, ou seja, quando eu perco mais que quanto eu ganho, não compensa. Na minha opinião e na nossa opinião da empresa, na opinião da empresa, não compensa, porque o risco que você está topando, o custo-benefício dele é inviável. É melhor ou você juntar mais capital e aí sim entrar para o mercado com um capital mais saudável, que te dá a mais oportunidade de ganho, do que você tentar trabalhar nessa margem de que do 1:1, se eu ganhar, eu ganho 1.000, se eu perder, eu perco 1.000. Você tem que manter uma consistência de ganho o tempo todo para que você consiga no final do ano ter dinheiro. Caso contrário, você corre o risco de, assim como acontece no mês, trabalhar todos os dias, trabalhar todos os meses e no final não ter nada. Porque tudo que você ganhou não compensou pela perda que você teve. Ficou mais ou menos aqui nele 1:1. Então você tem que manter uma consistência de ganho muito alta para você conseguir ganhar dinheiro no final das contas. Então, respondendo à famosa pergunta do quanto que eu preciso para poder começar, utilize esse cálculo para poder ter uma noção sobre isso, para ter uma métrica sobre isso. O 5.000 é só um número de referência. E aí você pode adaptar o seu capital nessa conta e ver a viabilidade ou não do negócio. Mais para frente no curso, na parte 2 do essencial, que é a parte de financeiro, você vai aprender a fazer isso de forma exata, de saber exatamente quanto você precisa e qual que é o prazo que você precisa para poder atingir o seu objetivo, correlacionado a isso, ao risco que você está disposto a topar. Beleza? Essa foi mais uma aula do curso, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima.